Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha oração. O mundo é um oceano, minha casa é um furacão, minha vida é um barquinho buscando a direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em sua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesses aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai alta. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em sua presença. Acalma o meu coração. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Vou fazer uma só para você mandar esse tom, tá? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como um tamanho curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu
Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar a respeito dos atendimentos aqui da casa, a gente está à disposição, tá bem? A Cleusa está afônica e pediu para eu passar os recadinhos. Então, o primeiro recado é com relação à nossa Ferarte do CPP, que vai acontecer dos dias 8 a 11 de maio, lá no CPP, onde serão apresentados os trabalhos de artesanato, com coral, sorteio de brindes, enfim, palestras. É bem interessante, bem bacana. Haverá dia 8 abertura, depois o coral, sorteio de brindes, depois o leleco com voz e violão, às 7 e às 8 o coral Chico Xavier. No dia 9, abertura a partir das 14 horas, sempre a partir das 14. Aí às 15 horas uma palestra bem interessante, cujo tema é sobre a oficina de memória, para que ela serve. Depois vai haver um jogo da memória. Às 17 horas o teatro, A Mentira e Suas Ideias Malucas. Depois às 6h30 vai haver balé, karatê do Marcel. Às 19 horas o Edgar Miguel vai fazer uma palestra para nós, cujo título é Permita que eu fale ao seu coração, onde ele vai autografar o livro. E às 8 da noite, uma dança com o grupo do CPP, grupo Roberval, né? Dança Roberval, grupo do CPP. No dia 10, também abertura às 14 horas, às 15, um grupo de dança com a Cris Lopes Forró. Às 16, uma roda de conversa com a Renata e Fabiana, que são aqui da nossa casa. Às 17 horas, uma dinâmica de grupo. E das 6h30 às 19 horas, a apresentação do tenor Carlos Herrera. E, finalmente, no sábado, dia 11, a partir das 14 horas, uma apresentação de balé. Às 15 horas, teatro inédito com o grupo Cisco de Amor. Às 16 horas, contação de história e apresentação do grupo Estrelinhas de Jesus. Às 17 horas, sorteio de brindes. Das 18h30, a partir das 18h30, continua o sorteio dos brindes. Às 19 horas,
Moisés Rossi vai nos falar sobre a psicologia do homem e da mulher. E às 20 horas, o encerramento com uma palestra do Tato Salles sobre o mês das mães. Então, são 4 dias bastante interessantes, né? Todo esse trabalho que vai ser realizado lá junto com o CPP. Então, eu convido a todos, para quem puder participar, e principalmente nós contamos com voluntários. Quem puder se candidatar voluntário para trabalhar, inclusive, nessa Feira Arte, também será muito bem-vindo. Um outro recadinho é sobre o arraia aéreo. Esse é junho, né? Nós já estamos falando de junho para antecipar um pouco, porque também haverá participação do nosso centro lá no arraia aéreo, como todos os anos, onde há arrecadação de alimentos, e esses alimentos serão destinados às casas, né, que fazem esse trabalho filantrópico, e será, ainda não marquei a data aqui, mas também precisamos de voluntários, sábado e domingo, 8 e 9, né? A minha me salvou aqui. Então, dias 8 e 9 de junho, quem puder também participar como voluntário, a lista com os nomes estão com a Cleusa ali na secretaria. A lista de voluntários para a Feira Arte não está aqui no centro, me parece que está com uma outra pessoa, não está aqui hoje. Mas quem tiver interesse, deixa o nome com a Cleusa e depois ela passa para a pessoa que está com a lista original. Eu creio que são esses os recados. Então, para quem está vindo a primeira vez, né, a gente tem aqui às sextas-feiras as palestras, os passes e também o atendimento fraterno, que também é muito importante, porque é a porta que se abre para quem está chegando pela primeira vez e deseja conhecer um pouco mais sobre a nossa casa, ou muitas vezes conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? Então a gente está sempre aqui receptivo a quem chega pela primeira vez. E eu já falei bastante, já tomei bastante tempo da nossa palestrante, né? Mas é a nossa Ângela Guerra que vai falar sobre o homem de bem. Mas antes disso, vamos fazer uma prece, embora o ambiente já esteja bem preparado depois da nossa Rouxinol Silvana cantar. Mas vamos fazer um Pai Nosso em agradecimento por este dia, para que a gente fique ainda mais concentrado e mais receptivo às palavras que a nossa irmã vai trazer para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Liberta-nos de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. O teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Estou aqui. Muito obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Boa noite Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui nessa casa mais uma vez. E rogo a Jesus, a Deus nosso Pai, que esteja conosco, nos inspirando, nos abençoando. Hoje, quando eu estava saindo de casa, fiz uma oração e falei para Jesus: estou indo em uma das suas casas, vem comigo, porque literalmente nós estamos aqui a serviço do Mestre, não é isso? E nada mais do que isso, a serviço do Mestre, a serviço do Evangelho de Jesus, trazendo uma mensagem à luz da nossa doutrina espírita, para nós que aqui estamos encarnados e desencarnados. Quando nós adentramos a casa espírita, eu gosto sempre de lembrar disso, aqui o clima já estava todo harmonizado com a música, não foi isso? Mas desde muito cedo, a espiritualidade está preparando o ambiente, está preparando a casa para nos receber.
Porque quando nós ouvimos dizer que Deus, Jesus, nos conhece, conhece o nosso coração, nos conhece pelo nome e conhece as nossas necessidades. Então, quando a gente escolhe vir ao centro espírita, não é? Estar aqui durante 1 hora, 1 hora e meia, nesse ambiente, muitas vezes porque nós já estamos habituados, muitas vezes porque nós estamos precisando de um amparo, de um acolhimento, e não só das pessoas, mas do acolhimento da espiritualidade amiga, porque há confortos que ninguém pode nos dar, somente Deus, não é verdade? Há certos tipos de confortos que só Deus pode dar. Hoje o tema, a nossa irmã falou, né? Nosso tema hoje é o homem de bem. Nós vamos falar acerca disso por mais ou menos 40 minutos. Mas não é um discurso que eu gostaria, porque eu vou usar a minha voz, vou fazer a exposição, mas eu queria que todos vocês, estou pedindo de um por um, refletissem comigo sobre isso. O que nós encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Começa com o texto, né, sede perfeitos. Fala sobre a perfeição moral. E aí no item 1 e 2, no item 3, Kardec já nos traz o tema, o homem de bem. E o que o Evangelho fala sobre o homem de bem? Porque nós temos, né, uma vontade de conviver com pessoas de bem, não temos? Nós queríamos viver num mundo onde nós olhássemos para todas as pessoas, já sabendo, conscientes que somos irmãos em humanidade. Mas hoje em dia, com a sinceridade do nosso coração agora, a gente pode confiar em todas as pessoas? A gente já confia? Outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante. Perguntaram para um mentor assim: por que os seres humanos, os homens da Terra, ainda não se comunicam por telepatia? É alguém que está num mundo muito mais adiantado, não é? Ele fala: por que eles ainda não se comunicam por telepatia? Porque no mundo que ele está, eles já se comunicam. E aí a resposta foi o seguinte: há muitas coisas que cada um pensa que quem está do lado não pode saber ainda, ou não deve saber ainda. Já pensou nosso pensamento todo aberto assim para todas as pessoas? Será que a gente já está pronto para isso? E outro dia eu ouvi também o seguinte: se o nosso WhatsApp fosse aberto numa tela enorme para todas as pessoas da nossa família, para todos os nossos amigos, será que seria bom para nós? Esses 2 exemplos que eu dei aqui agora é para a gente começar a nossa reflexão. Como é que tem sido a nossa conduta, mesmo já conhecendo desde há muito tempo, né? Quem não é espírita sempre, mas que vem de outras religiões, ou é simpatizante do espiritismo, nós, que a única diferença que temos como cristãos é mesmo que nós somos reencarnacionistas, né? Há várias religiões cristãs também que seguem a Jesus, mas nós espíritas que seguimos a doutrina espírita somos aqueles que creem, que confiam e que têm a certeza que existe vidas e vidas anteriores e vida futura, e que nós estamos hoje numa experiência nova, em mais uma encarnação, mais uma reencarnação. Quantas nós já tivemos antes? Nós não sabemos, porque é melhor, né? Não é permitido saber. Isso é também pela misericórdia divina, de não sabermos o que nós fomos na vida passada, na anterior, o que nós fizemos. O importante mesmo é saber. Se fosse permitido, Deus teria concedido isso a todos nós. Então, pela bondade que Ele tem,
pelo amor que tem por nós, é melhor que não soubéssemos. Por quê? Porque aí nós nos concentramos no hoje, na nossa vida presente, na nossa encarnação presente, nas pessoas que convivem conosco hoje. É nisso que nós temos que focar. Nós viemos para esse planeta, mais uma vez, com um único só objetivo: de quando a gente voltar para a pátria espiritual, a gente voltar um pouquinho melhor do que a gente chegou, do que quando nós chegamos aqui, com as reparações que nós ficamos de fazer, que nós prometemos lá atrás, outrora, antes de reencarnar. Nós pedimos muito. Tem uma palestrante do Centro Espírita Comunhão de Brasília, que ela fala assim, às vezes, ela fala assim: você não se lembra, mas você pediu de joelhos para estar aqui de novo, para buscar reparações, para tentar ser melhor, para aprender a amar definitivamente. E talvez nós não voltemos com toda essa propriedade, com todo esse conhecimento, com toda essa prática, mas a gente deve nos esforçarmos, né, para que isso aconteça. E o homem de bem, ele vem trazendo muitas coisas e muitos conselhos para nós nesse texto. Kardec começa dizendo o seguinte, vou ter que pôr o óculos. Eu estou fazendo questão de ler o primeiro e o segundo parágrafo, que vai puxar toda a nossa conversa. Ele diz o seguinte: o homem de bem, o homem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Ele pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Não só se não fez o mal, mas se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, passou despercebido. Nem prestei atenção e eu poderia ter sido muito útil. Então, negligenciei, né, o momento de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, será que ninguém tem o que reclamar de mim? Não sei. Acho que não. Enfim, e se fez ao trem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Porque o que nós queremos para nós, nós devemos também desejar para o outro. Não é isso que a gente aprende? Essas são as primeiras, orientações para o caminho para que nós possamos ser homens de bem. E esse segundo parágrafo, o que também faz um homem de bem? Ele tem fé em Deus. Será que a nossa fé tem sido forte o suficiente? Ele tem fé na bondade de Deus, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorrerá sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Foi feita agora há pouco a oração do Pai Nosso, não foi? E a gente fala assim: seja feita a tua vontade, não é? E será que quando nós estamos fazendo a prece com pedidos nossos, aquele petitório incrível que a gente faz, que é bem maior a lista do que o agradecimento, será que a gente fala para Deus assim: seja feita a tua vontade? Ou Senhor, faz a minha vontade agora, porque eu estou precisando tanto disso. Será que a gente não pensa assim, não seria o certo pensar: se está acontecendo isso comigo agora, talvez porque eu precise aprender alguma coisa. E qual a lição que eu devo tirar desses acontecimentos, Senhor? O que eu preciso aprender então?
porque isso e isso eu acho que eu já aprendi, então talvez já esteja quase bom, né? Já está bom. Mas não, a gente pede, né? A gente repete: seja feita, Pai, a tua vontade. Mas a gente, na hora de fazer a nossa oração individual ali, aquela que a gente não tem decorada, né? Aquela do coração, a gente pede coisas que nós estamos precisando e pedimos que nos seja livrado, né? Dos problemas. E aqueles problemas, aquelas situações, muitas vezes elas têm tudo a nos ensinar e a fazer com que a gente melhore. E a gente muitas vezes esquece de perguntar: Pai, qual a lição, então, eu devo tirar disso tudo que está me acontecendo agora? Quando um palestrante estava fazendo uma exposição dessa, ele terminou e veio uma pessoa que estava assistindo e falou assim para ele: eu acho que eu não vou assistir mais palestra não, porque eu escuto palestra, vocês falam a mesma coisa, né? E eu não estou aprendendo nada. Então faz 15 anos que eu frequento a casa espírita e eu acho que eu não vou vir mais. E aí o palestrante falou para ele, era o dirigente da casa, e disse para ele assim: você lembra o que você almoçou domingo passado? Aí ele falou: imagina, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, né? Não lembro. Você lembra qual foi a refeição do Natal passado? Não lembro. Há 15 anos atrás, se eu te perguntar alguma coisa do que você se alimentou, você vai lembrar? Ele falou: não, imagina. Aí ele disse o seguinte: tudo que você vem ouvindo há 15 anos nessa casa, você acha que não sabe, que não aprendeu nada. No momento em que você precisa, tem um botãozinho aqui na nossa mente, no nosso inconsciente, que abre aquela gavetinha que a gente está precisando, e a gente fala: nossa, eu tive uma ideia agora, eu sei como solucionar esse problema, eu sei como passar por esse problema, nossa, deu uma luz agora aqui. E a gente não lembra que a gente certa vez ouviu sobre aquilo, e tem uma frase, tem um ensinamento que ficou e que me ajuda hoje, e que está lá no meu inconsciente. Assim somos cada um de nós também, que estamos ouvindo, porque se eu não lembro que eu almocei domingo, semana passada, talvez eu não lembre também o que eu escutei, mas alguma coisa ficou aqui no meu coração e na minha mente. E da mesma forma que eu me alimentei e sustentei a saúde, né, eu me nutri para sustentar a saúde do meu corpo físico, quando eu me coloco para ouvir o Evangelho, para ir no centro que seja para tomar um passe, para ouvir uma inspiração sobre alguma solução de algum problema, ou para sentir esse acolhimento, essa coisa gostosa que a gente sente quando a gente adentra a casa espírita, nós estamos alimentando a nossa alma. Nós escolhemos por uma hora alimentar a nossa alma. E não devemos nos preocupar se eu vou lembrar, se eu não vou lembrar. O que eu precisar reter será retido aqui. Então, esse dirigente disse isso para ele. E ele, o que ele fez? Ele falou: é melhor eu continuar, né? Porque realmente tem sido bom para mim. Eu tenho alimentado a minha alma, o meu espírito. Nós queremos conviver com pessoas de bem. Eu fiz essa pergunta, né? Nós queremos conviver com homens de bem, com pessoas de bem, e não confiamos em todas as pessoas, não é assim? E será que as pessoas confiam em nós? Nós já somos essas pessoas confiáveis, que transmitem essa integridade, essa verdade? Será que o que nós falamos é o que sai aqui do nosso coração? Ou é o que eu estou racionalizando para que todos que me ouvem, não só aqui, mas nos lugares em que eu passo o meu dia, para que as pessoas entendam ou compreendam: eu estou falando isso, então certamente que eu também faço. Eu já sou essa pessoa.
Nós somos espíritos perfectíveis. Perfeitos, só Deus o é. Jesus já disse isso, não é? Mas nós temos todo dia a chance de tentar melhorar, de tentar agir da melhor maneira possível. Nós já conseguimos? Ainda não. Mas lá no final, Kardec, no final da nossa fala, nós temos também uma orientação de Kardec a respeito disso, sobre como chegar lá, não é? Na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: por que sinais se pode conhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita? Como que eu vou saber quando eu ou quando alguém está realmente seguindo aquele caminho, o progresso real que vai elevar o seu espírito? Aí os espíritos responderam a Kardec. Vamos ver se é fácil? Quando a gente vai perceber que está evoluindo mesmo? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nós somos espíritos, nós não somos esse corpinho aqui, né? Nós somos espíritos e nós temos uma jornada espiritual para evoluir, não é? Passo a passo a caminho de Jesus, para viver um dia o que Ele veio nos ensinar. E nós temos vários presentes que são as nossas reencarnações sucessivas, para que a gente aprenda tudo isso que Jesus veio nos ensinar. Então, isso é uma coisa, quando nós temos esse entendimento. Agora, quando todos os nossos atos em nossa vida, ele fala aqui, ele não fala alguns, são a prática da lei de Deus. Eu compreendo que a gente ainda está bem longe disso, não é? Por mais que a gente se dedique, trabalhe, tenha as tarefas no centro espírita, venha aos sábados, colabora, mas essa prática é uma prática que vai nos ajudar? Sim. Mas é suficiente? Não. Porque nós devemos viver o Evangelho. Nós não devemos fazer uma oração e estar em conexão com o Pai só na hora que eu fecho os olhos e me recolho lá no meu quarto e faço e fico em estado de oração. Eu devo estar onde eu esteja presente, nesse estado, sabendo que o meu Pai, o nosso Pai, está sempre comigo, me sustentando, assistindo o que eu falo, assistindo o que eu faço, e que tudo isso está aqui. Ah, mas então eu devo seguir a lei de Deus? Daí Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, 621 a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Parece que está longe, né? Mas que lei é essa então? Já falamos, lei do amor, da justiça e da caridade. O caminho é esse. Mas onde é que está escrito isso? Como é que eu vou seguir? E se eu não frequentar um centro espírita, como é que as pessoas que não frequentam, ou que não conhecem, que ainda são, eu vou usar a palavra ignorantes das leis de Deus, não pensam sobre isso, pensam só na matéria, no dia a dia, no imediatismo? Como é que a gente segue? Porque nós todos seremos impulsionados a evoluir, mesmo que não queiramos, mesmo que queiramos deixar para depois. Então, como é que a gente vai conhecer essa lei de Deus? Onde é que está escrita a lei? Allan Kardec pergunta. E aí os espíritos respondem: na consciência. Porque independente da religião que eu professo, do meu discurso, da minha fala, dos lugares que eu frequento, a centelha divina está dentro de mim. Eu sou centelha divina. Todos nós somos. E a voz da consciência, eu sei quando eu fiz alguma coisa que não foi legal, que não foi boa. Porque quando eu deito à noite eu não sinto bem, eu sinto mal.
Eu sei quando eu poderia ter sido educado, gentil, quando eu poderia ter sido útil e não fui. Eu preferi descansar, eu preferi não conhecer o problema do outro. Aquele problema, não que eu vá me envolver, porque eu já estou aprendendo isso também, não é? Mas poderia ter dado uma colaboração com uma palavra, com uma oração, com uma gentileza, que seja breve, porque quando os problemas chegam até nós, é porque a gente, em alguma coisa, a gente pode ajudar, senão não teria chegado para nós. O que acontece é que com a vivência, nós vamos prestando atenção nas coisas e vamos tentando equilibrar, não é? Porque tem as pessoas que têm o excesso, não é isso? Eu posso falar isso um pouquinho de carteirinha, porque eu vivia mais a necessidade do outro que a minha. E daí a gente vai tentando, né, dia a dia, equilibrar as coisas. E ouvindo a consciência, o que apita aqui. Então a gente vai agindo, sim, pelo coração. Mas nós temos que aprender, e eu falo isso de carteirinha, também ouvir a razão. E às vezes a gente fica assim. E a gente deve equilibrar isso, porque senão a gente não vai viver a lei de Deus como Ele pede, não é? Bom, nós falamos sobre a lei da justiça, do amor e da caridade, não é? A lei de Deus está pautada nisso, certo? Então, vamos falar primeiro sobre a justiça. O que é a justiça? Outra coisa também e a justiça vem também, né, falar sobre equilíbrio, certo? Equilíbrio, sobre a balança, né? Não é o símbolo da justiça, que não é a balança, e ela tem que estar equilibrada. E com relação a nós todos, uns com os outros, na pergunta 875 também, do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que se pode definir por justiça? Vamos agora entrando mais nessa lei de Deus, num dos itens. E a espiritualidade, eu não trouxe toda a questão, mas eu convido a vocês a verem. É o respeito aos direitos de cada um. Interessante, porque isso não difere do que está na lei dos homens, não é? O respeito ao direito de cada um. Isso é justiça. É respeitar o direito do outro, de fazer e de agir dentro da verdade dele. E aí, na doutrina espírita, nós compreendemos o livre-arbítrio. Porque outro presente que nós recebemos do Pai, presente de muita responsabilidade, porque a gente vai fazer escolhas. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Se eu vou agir agora, se eu vou agir depois, se eu vou ajudar, se eu não vou ajudar, se eu quero começar a estudar agora, se eu vou começar a ler um livro, se eu vou fazer um curso, se eu não vou fazer, se eu prefiro, ao invés de ajudar uma instituição que eu frequento, não só usufruir de tudo isso, mas participar, começar a ter esse exercício de dar a minha parcela de contribuição, né? Então, tudo isso é escolha. Tudo isso é escolha. E a gente acaba não percebendo que nós estamos todos no mesmo barco. E aí a gente muitas vezes falta com o respeito ao direito do outro. A gente não compreende. A gente muitas vezes se coloca, por causa de um estudo, de um título, melhor que o outro. Tem uma história que o rapaz estava no aeroporto. Duas histórias agora eu lembrei do aeroporto. E colocaram uma atriz vestida com a roupa da manutenção, do serviço de manutenção, uniforme, para varrer, para passar pano ali naquele ambiente no aeroporto. E todos passavam por ela, nem olhavam, porque as pessoas não cumprimentam. A maioria de nós não cumprimenta e não olha
para as pessoas que estão trabalhando na limpeza. São raras as pessoas que falam, opa, dá a volta, cumprimenta, fala um bom dia, boa tarde, uma obrigada. E essa atriz famosíssima estava com a roupa da limpeza. E aí todo mundo passou por ela e nem olhou. Ninguém a reconheceu. Uma pessoa olhou para ela e disse, bom dia. E aí falou, você não é a atriz? A atriz global? O que você está fazendo aqui? E deu um abraço e já achou que já conhecia a pessoa. Uma pessoa olhou para ela e disse bom dia. E respeitou aquela pessoa que é nossa irmã, que estava ali trabalhando. Mas a gente está tão apressado sempre que a gente não presta atenção. Lembrei, José Carlos de Luca, escritor famoso, com milhões de livros vendidos, conta uma história. Eu vi De Luca contando essa história. Ele trabalhava num prédio onde tinha aquela pessoa que aperta ali. O senhor vai para qual andar? 8º, 1º. E agora eu me esqueci o nome do profissional, tá? Assessorista. Obrigada. E ele ficou durante, me parece que 10 anos com esse prestador de serviço ali, que já era um colega de trabalho, né? Tudo bem que ele trabalhava no fórum, ele era um juiz, e o assessorista estava ali para servi-lo, mas era uma pessoa que estava trabalhando ali no mesmo lugar que ele. E um dia perguntaram para De Luca, qual o nome do assessorista? E aí ele conta essa história, que ele ficou com muita vergonha, porque ele não sabia. E já era essa pessoa que ele é. Então, eu estou contando isso aqui, mas ele contou numa dessas lives, em que na época da pandemia eu assistia todas as lives dele. Ele conta isso, e ele ficou com muita vergonha. E foi ótimo ele ter aberto isso, porque isso nos ensina muito. Porque em nós sabemos, nós tratamos as pessoas pelo nome, nós olhamos as pessoas nos olhos. Eu tenho uma coisa comigo, uma experiência minha. Se eu não olhar nos olhos da pessoa, eu vou chegar em casa e vou achar que eu não vi essa pessoa. Falo, nossa, parece que eu vi, mas eu tenho uma lembrança tão rápida que parece que eu não estive com a pessoa. Às vezes um amigo, uma amiga. Então, nós estamos de corpo presente, mas em espírito, a gente está ali ou a gente está na atividade futura que a gente vai fazer mais tarde? Eu dei a atenção que você precisava? Se eu não olhei nos olhos, dificilmente eu vou ter percebido se aquela pessoa está precisando de uma atenção, se aquela pessoa está precisando de um sorriso a mais meu, 1 minuto de conversa. Isso já é ser útil ao outro, ser gentil. Muitas vezes nos custa e muitas vezes não deve custar nada. Se nós nos colocamos já no lugar de espíritas, e eu sei que é redundante, mas espíritas cristãos, seguidores do Cristo, e a gente fala, né? Jesus, meu mestre, meu modelo e guia. Aí eu saio ali, o primeiro que passar e pisar no meu pé, será que eu vou falar, tá tudo bem, você só pisou no meu carro, mas está tudo bem? Ou eu vou fazer outra coisa? Puxa vida, você não vê por onde você anda? Você viu que você pisou no meu pé? Só um exemplo, não falei nada. Como é que está sendo a nossa conduta, a nossa caminhada para esse homem de bem que eu pretendo conviver? As pessoas que convivem comigo, será que tem alguma reclamação sobre mim? Evangelho capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Sacrifício? Um ofício sagrado? Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Está no Evangelho. Responderam, sabe o quê? Todo mundo já ouviu isso. Reconcilia com teu inimigo e depois oferece tua oferenda diante do altar.
Nós pedimos perdão pelos nossos atos, nós pedimos tantas coisas que nós precisamos e nós perdoamos o outro. Ainda não sabemos, muitas vezes ainda não estamos prontos. Talvez prontos para alguma coisa muito leve, mas para coisas sérias que fizeram conosco, a gente ainda não está pronto. Mas o que eu busco aqui agora, nessa reflexão, a limpar o nosso coração, é trabalhar isso, é compreender que o outro tem as verdades dele, eu tenho as minhas, e existe uma verdade maior que nós ainda não alcançamos, segundo Chateaubriand. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe o seu ponto de vista e existe uma verdade maior que nós ainda não alcançamos. Por que eu estou lembrando isso? Para que a gente volte lá na justiça e respeite o outro. E tente, de alguma maneira, que nós tentemos compreender o outro. Eu vejo por esse outro ângulo. A pessoa vê pelo ângulo dela, porque ela está defendendo os interesses dela. Do lado dela é a verdade dela. Mas eu vou lutar pela minha. Agora, meu Deus, guia-nos pelo melhor caminho, né? Porque todos nós queremos o bem da nossa família, não é? Muitas vezes a gente corre, a gente sofre, a gente procura, às vezes até um desgaste com algumas pessoas em benefício não nosso, porque às vezes a gente luta mais pelo outro do que por nós mesmos, não é? As nossas maiores brigas, lutas, vamos pensar. Pensa aí, vocês, cada um. Muitas vezes foi pelo outro. A gente tem mais força e mais coragem para lutar pelo outro. Já é um bom sinal, não é? Mas nunca esquecendo do respeito, da compreensão, à verdade do outro. E tentar todo dia ir limpando o nosso coração. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas ser um homem de bem, chegar lá um dia, e tem uma receita final aqui, para nos tornarmos homens de bem. Para chegar lá um dia é preciso perseverança. É preciso que todo dia a gente peça a Deus força para seguir essa caminhada. Esse caminho que Jesus ensinou para nós, que é um caminho reto. Não tem muitos desvios. É um caminho reto, a gente sabe onde precisa chegar, a gente já sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes o que vai nos beneficiar, o que vai beneficiar a nós, eu falo dessa forma do mundo terreno, as coisas imediatistas, materiais, muitas vezes eu olho para mim, não é? E para os meus. Caridade. Agora a gente vai soltar um pouco, né? Não vou olhar mais só para mim e para os meus. Nós vamos falamos da justiça, do respeito ao outro. Agora vamos falar da caridade. E depois vamos falar sobre o amor. A caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de duas formas de caridade, né? Caritas fala que há muitas formas de se fazer a caridade. E muitas vezes nós falamos assim, eu não tenho condição de fazer. Não é? Vamos deixar para quem tem condições de fazer a caridade. Mas existe a caridade material e existe a caridade moral, não é? E qual a diferença entre as duas? Eu falei outro dia sobre isso e até me lembrei que um conceito eu havia lido muito, mas quando eu estava falando lá em Pedro Leopoldo, na casa do Chico, veio um conceito muito rápido assim na minha cabeça. Caridade material é aquilo que eu já dou do que eu tenho, que eu já posso colocar a mão no bolso, na minha bolsa, coisas materiais, físicas. Eu dou o que eu já tenho de físico. Isso é mais meritório do que a caridade moral, que eu vou falar sobre ela? Não é. O Evangelho fala que não é. As duas têm o mesmo mérito. Porém, a caridade moral, que é um pouco mais difícil de ser praticada, e eu vou falar por quê, ela tem a condição de fazer com que nós possamos evoluir um pouco mais rápido.
porque é uma transformação interior. A caridade moral é aquilo que eu dou, não do que está já no meu bolso, da posse que eu tenho aqui na terra, mas eu dou aquilo que eu tenho já no meu coração. Eu dou aquilo que eu já aprendi. Eu dou um pouquinho das minhas virtudes. Eu dou para o mundo, não só para as pessoas, para o mundo, para o ambiente que eu quero melhor, aquilo que eu já tenho de bom em mim, naquele ambiente que eu carrego comigo, no meu bom pensamento. Lembra que perguntaram lá, André Luiz perguntou em nosso lar, por que o clima aqui é tão bom, é tão leve na colônia, nosso lar? E eu acho que foi Lísias que respondeu para ele, porque aqui nós temos um acordo, nós só pensamos o bem e nós só falamos o bem. Então o ambiente todo recebe. Então a caridade moral é aquilo que eu já dou de mim mesma, aquilo que eu já tenho condição de doar, porque eu já sou, eu não estou assim mais, eu já sou, eu já tenho condição de doar. Um exemplo, pergunta 903, também de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim, há culpa em estudar os defeitos alheios? Aí pega a gente, né? Porque vira e mexe a gente está estudando os defeitos alheios. A gente esquece de voltar. Quando a gente volta para a gente também a lâmpada, a gente vai descobrir os nossos e vai tentar corrigir. Mas muitas vezes a gente não volta esse holofote para cá. A gente volta para o outro. Então Kardec perguntou, a culpa em estudar os defeitos alheios, porque isso também, infelizmente, é falta de caridade moral. Porque aí ele diz o seguinte, se é para criticar e divulgar, o que é pior, né? Divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Aquela caridade que a gente também pode fazer, de se calar e pensar, será que eu estou fazendo igual? Será que a gente também já pensa assim? Porque os defeitos a gente vê mais no outro, né? A gente acha que a gente não tem muito, não. Quando eu era criança, não lá em Barbacena, lá no interior de Minas Gerais, mas em Monte Alegre, e ainda é assim, as pessoas sentavam assim nas cadeirinhas na calçada e ficavam ali no final de tarde conversando, papeando e fazendo o quê? Fofocando, comentando a vida das pessoas que passavam, caminhando ou de carro. A cada pessoa que passava era um tema, era um assunto, né? E aí você encontra ali juízes e mais juízes sentados no banquinho, certo? Quando eu comecei a frequentar o centro, isso me veio tão forte, essa questão, eu nunca mais esqueci essa questão. Por isso que ela está no roteiro dessa palestra. Porque antes mesmo de frequentar o centro, agora nós vamos ver o que está na nossa consciência, independente se você já ouviu ou não, nesta vida, nessa encarnação presente, sobre isso, a gente sabe o que está certo e o que está errado. Eu era ainda uma criança, pré-adolescente, assim, e eu não é que eu vou só dar esse exemplo que me veio agora, porque para ilustrar o que nós falamos sobre, independente da religião que nós professamos, dos lugares que a gente frequenta, a nossa consciência acusa quando a gente está fazendo coisa que não deve, que não precisava, que poderia procurar uma coisa útil para fazer. A nossa consciência acusa. Deus nos fala através da nossa consciência. Está escrito lá no livrinho Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorinho. Deus nos fala através da nossa consciência. E quando, voltando lá em Minas Gerais, eu chegava assim, e eu observava aquilo, eu falava, nossa, jeito Ângela de ser, né? Eu falava assim,
Nossa, mas coitada da pessoa, eu nem conhecia, mas eu estava vendo que estava todo mundo falando da pessoa. E aí um dia eu falei com a minha mãe isso, né? E a minha mãe, certamente, né, com toda certeza, me falou, realmente não está certo, mas as pessoas sentam ali e isso é comum aqui, né? Todo mundo... Aí eu falei, mãe, então, o que eu fazia então? Então eu não sentava ali, né? Porque eu não gostava, eu me sentia mal. E aí quando acontecia essas coisas, eu chegava e sentava, e mais adulta, e fui ficando mais madura, né? A minha mãe falava assim, ou as pessoas que falavam, que estavam assim, falavam assim, aí vamos parar, porque eles me chamam lá de Cristina, que a Cristina chegou. E depois que eu conheci o Espiritismo e que eu conheci essa questão, 903, eu falei, agora eu entendi tanto a questão da consciência, quanto a questão de comentar o mal alheio. Se a gente criticar e divulgar a culpa, sim. Mas se a gente pegar aquilo ali, porque na sequência a resposta é mais longa, tá? 903, dá uma olhadinha lá. Se a gente pegar aquilo ali e olhar para dentro de nós e procurar corrigir aquele problema que a gente está vendo no outro, em nós, então aí existe uma vantagem, existe um lado bom da história. Oi? Existe uma utilidade. Agora, se não é isso, se eu só estou vendo mal no outro, aí tem alguma coisa errada, vamos repensar. Mas a coisa é, olha para dentro de si mesmo. Porque quando nós fazemos o bem, não é, gente? Voltando aqui para a caridade material e moral, independente dela, do que seja ela, nós estamos um pouquinho mais pertinho de Deus. Porque nós vamos edificando esse reino de Deus que já existe dentro de nós. O reino de Deus não está longe, não está em algum lugar que eu vou conhecer quando eu desencarnar. Um dia eu estarei no reino de Deus. Não. O reino de Deus começa agora. Aqui, a edificação desse reino, Jesus veio nos mostrar isso. É dentro de cada um de nós. É na medida em que eu vou mudando e melhorando as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Já perceberam que quando a gente está positivo assim, as coisas vão melhorando? Porque pode até não ter sido aquela solução de acordo com o que eu queria, mas eu já entendi que aquela solução era de acordo com o que eu precisava para evoluir, não o que eu queria que acontecesse. E daí eu vou compreendendo e vou me aproximando mais do que? Das coisas de Deus, das leis de Deus. Eu vou aprendendo a ser justo, eu vou aprendendo a caridade. Certa vez, num livro, eu li num livro Atravessando a Rua, que no albergue trabalhava uma pessoa que tratava os assistidos mal na entrada. Ele era meio grosseiro, ele não tinha muita gentileza, não tinha muita educação mesmo. Mas ele estava ali trabalhando todos os dias, ele estava lá. Ele não faltava ao trabalho. Mas ele não tinha essa gentileza, esse exercício do bem, da caridade, da palavra compreensiva com os assistidos. Porque ele falava, quem está chegando, às vezes também está agressivo, então tinha que ter aquela pessoa ali. Mas esse tema foi levado para a direção da casa e para uma reunião mediúnica. E perguntaram para o mentor, está no livro Atravessando a Rua, e se chama A Opinião do Mentor, essa história e esse capítulo. Você conhece? E aí falaram assim, não, então primeiro vamos fazer as primeiras correções. O mentor falou, vamos conversar com ele. Já conversamos, não está resolvendo. Ele tem a postura agressiva. Vamos fazer uma reparação, procurar dar mais atenção, não é? Também não funcionou. Aí o mentor falou assim, há gente disponível para colocar no lugar dele? Aí eles falaram assim, não tem voluntário. Mas se não tem voluntário, então a direção, que já sabe fazer esse trabalho bem, vai então
ser voluntário no lugar dele, ou vai dar um exemplo, né, de como deve ser tratadas as pessoas que chegam ali. E aí, todos já tinham suas ocupações e não podiam fazer todos aqueles horários desse trabalhador. Sabe o que o mentor falou? Ele disse assim: se é assim, se não podemos contar com os santos, valhamo-nos dos pecadores. Afinal, o trabalho não pode parar. Então, por mais que a gente pense assim, aquele trabalhador não está fazendo direito, mas se ele não tiver a oportunidade do exercício de fazer, e não tiver o exemplo de quem já faz do jeito adequado, como é que essa pessoa vai aprender? Se nós não tivermos essa posição nossa, essa atitude, dar o primeiro passo para a prática do bem, como é que a gente vai melhorar? Se a gente vai fazer uma viagem, se a gente não sai para essa viagem, a gente só fica pensando em fazer, só fica ali na meditação, no sonho, pensando no trajeto, como é que eu vou chegar lá? Já pensaram nisso? Eu tenho que começar a agir. Sabe por quê? Ninguém vai agir por mim. Ninguém vai evoluir o que eu devo evoluir, o que eu preciso evoluir, e ninguém vai fazer o que eu vim aqui para fazer. Então, caridade. Jesus uma vez disse para Pedro, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí vamos caminhando agora para o amor, porque nosso tempo também está esgotando. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro falou, mas o que mesmo que ele quer que eu faça, né? Acalme, acolha, cuide do coração das pessoas. Acolha. Para Pedro ele falou isso. Passado muitos anos, mais de 1000 anos, Jesus um dia diz para Francisco de Assis, já vamos tratar assim porque não dá tempo de explicar toda a vida de Francisco de Assis, não é? Reconstrói a minha igreja. Aí ele pensou, acho que é a igreja de pedra, né? Ele começou a pedir pedras para reconstruir uma igreja física, e ele reconstruiu a igreja. Depois ele entendeu que era a igreja, era cuidar das pessoas, era fazer com que as pessoas entendessem que deveriam amar e edificar o reino de Deus dentro de si. Amar a todas as pessoas, a todas as criaturas, e valorizar todos os recursos divinos que Deus colocou nesse planeta tão lindo para nós. Com amor e com simplicidade e na simplicidade. E para nós, o que Jesus pediu? Ele pediu para Pedro, passou 1000 anos, um exemplo, né? Ele pediu para Francisco de Assis e para nós. Tanto que para Francisco de Assis, os seguidores dele, ele falava assim, vá e pregue o evangelho, meus irmãos. Se precisar, use palavras. Ou seja, hajam, sejam o evangelho. Quando a gente fala assim, o evangelho de Jesus, não é? Um dia eu estava assim do lado de Haroldo Dutra Dias e ele falou, Jesus é o evangelho que a gente deve seguir. Não é o evangelho, ele é o próprio evangelho do amor, da caridade, da justiça, com tudo que vem dentro disso. Respeito, compreensão, compaixão, simplicidade, amorosidade e todas as virtudes que a gente conhece. Está tudo dentro, não é? E aí o que Jesus pediu para nós quando disseram para ele assim, mestre, está chegando a sua hora, não é? Ele tinha avisado que estava chegando a hora dele. Nós vamos sentir a sua falta. E como nós vamos fazer? Acho que João disse para ele isso. E aí ele disse para João, faça como eu fiz. Amai-vos uns aos outros, como irmãos.
como eu vos amei. E aí vocês não vão sentir tanto a minha falta. Vocês vão viver, não é? Não é isso, gente? Amai-vos uns aos outros como irmãos, assim como eu vos amei. Ele não pediu só para Pedro, ele não pediu só para Francisco, ele deixou esse pedido e essa orientação para nós, na terceira pessoa. Amai-vos uns aos outros. E aí nós lembramos, né? Acalma, apacenta, acolhe, ensina na simplicidade, valoriza as criaturas e a criação e todos os recursos e ame indefinidamente, infinitamente. Faça um esforço, porque Kardec, ele disse o seguinte também: como nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita? Vocês se lembram? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Ele não fala pela perfeição do espírita, pelo esforço em sua transformação moral e pelo verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Porque todos nós ainda temos ervas daninhas dentro de nós, senão nós não estaríamos aqui mais. A gente já teria voltado para casa. E aí Deus nos concede todas as graças que Ele nos concede, né? Os amigos, as famílias, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que chegam para colaborar com a nossa vida, para iluminar um pouquinho mais, para trazer um pouquinho mais de leveza. E Deus vai nos dando presentes sempre que a gente precisa mais de força, de apoio. E a gente muitas vezes não percebe e não sabe agradecer. Sustentação não nos falta. A espiritualidade amiga está sempre presente. Agora, lembra que eu falei da receita para se tornar um homem de bem? Bem trocadinho em miúdos, como nos dizia quem? Richard Simonetti. O livro dele, O Homem de Bem, traz tantas histórias e tantos capítulos que nos ajudam a procurar ser essa pessoa que se esforça para ser esse homem de bem, para voltar para casa um pouquinho melhor do que nós aqui chegamos, como dizia ele. E tem um capítulo aqui, quando ele está terminando, eu comecei um pouquinho antes, depois das 7h30, eu só vou pedir licença para falar sobre esse resumo que ele nos traz aqui, que é a receita que eu entendo para nos tornarmos homens de bem. Vamos ver se cada item desse que eu vou ler para encerrar, realmente nós já estamos conseguindo fazer? Vamos lá? O homem de bem cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. O básico, né? 2. Deposita fé inabalável em Deus e na imortalidade. Fé inabalável. Eu peço uma vez e acredito, ou eu fico pedindo o dia inteiro, achando que Deus não está me escutando? Enfrenta com coragem e bom ânimo as atribulações. Isso também é um ato de fé, não é? Fica feliz com o benefício que presta ao próximo? Sente bem-estar? Pratica o bem sem ostentação e não espera por retribuição? É essa a orientação aqui. O homem de bem não discrimina ninguém e respeita as convicções alheias. O homem de bem jamais prejudica o próximo. Jamais. O homem de bem desconhece o rancor e o desejo de vingança. Releva os males que lhe façam, cultivando a indulgência, o perdão e desculpa e perdoa. Pelo menos a gente está se esforçando para esses itens que a gente já falou até agora. Não
se detém aos defeitos alheios e não os aponta. A gente vai aprender. Cultiva a reflexão procurando superar as suas imperfeições, ou vai esperar chegar lá no momento da dor, do aperto, do sofrimento? Vai precisar chegar essa hora para a gente analisar e falar, não, eu preciso melhorar? Por que a gente não começa agora? Cultiva a reflexão, procurando superar as imperfeições, jamais faz propaganda de si mesmo e reconhece as virtudes alheias. Está tudo aqui, e o que está aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo e está também nas anotações bíblicas. Finalizando, usa comedidamente os bens que desfruta consciente de que é mero depositário e dele deverá prestar. Quando o chefe valoriza e motiva os subordinados, e quando o subordinado cumpre as tarefas com consciência e dever. E por último, respeita os direitos do próximo, como deseja sejam respeitados os seus. Então, fazendo tudo isso, Richard comenta, muito mais que homens de bem, fazendo tudo isso, muito mais que homens de bem, nós seremos homens de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoe todos os nossos lares, as pessoas que se encontram no nosso coração agora e na nossa mente. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada à casa também que me convidou mais uma vez. Muito obrigada.